Seja bem-vindo à segunda parte da sexta aula do curso Método PDV, que é um curso completo de leilões de imóveis. Na parte 1, foi uma parte introdutória sobre o leilão judicial e essa aula aqui é uma continuação sobre o leilão judicial de uma forma mais detalhada, dentro do ciclo PDV, né? Se você não sabe, não entendeu, não sabe o que é o ciclo PDV, assiste as aulas anteriores que eu explico mais. Então vamos para a aula? Então vamos lá. Eu fiz esse mapa mental aqui para facilitar um pouco o nosso entendimento aqui do processo no leilão judicial. Primeiro de tudo, você vai ter que ter os sites que você vai pesquisar o leilão, numa região determinada, num estado específico. A gente vai ter uma aula logo à frente, depois que eu terminar o leilão judicial e o extrajudicial, a gente vai ter aula sobre como você encontra os sites dos leiloeiros, como que você verifica a veracidade, né, se é um site autêntico mesmo, enfim. Para você ter uma relação dos sites, você toda vez que for começar a fazer suas pesquisas, você já tem os sites no seu banco de dados e aí você vai entrando nele, facilita a sua busca aí dos leilões. E a partir do momento que você entrou no site do leilão, encontrou lá um imóvel de interesse, inicia a fase da prospecção. E nessa fase, eu divido em 3 partes, né, que é análise inicial, análise pré-arrematação, que é a análise dos documentos do leilão em si, e o dia do leilão. Na análise inicial, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma análise crítica daquele preço que está aí no leilão. Se realmente o desconto que está tendo ali é um desconto real. Por exemplo, você está olhando um site do leiloeiro, viu lá, 50% de desconto no segundo leilão. Você, opa, já chama atenção, né? Só que você não tem certeza se aquela avaliação daquele imóvel é realmente o valor de mercado. Então, um imóvel que está indo a R$100 mil na avaliação, primeiro leilão, no segundo leilão está indo a 50 mil, você precisa ver se o valor hoje, se você fosse vender hoje, realmente seria 100 mil. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Se for mais, por exemplo, o valor que ele vale é 120 mil, então você está melhor para você. Se você arrematar 50 mil, você vai ter um lucro maior ainda do que só esses 50% de desconto. Mas acontece o inverso também. Às vezes essa avaliação que está no site do leiloeiro aconteceu há tanto tempo, só que o imóvel já teve uma queda nos preços. Então, em vez dele ser vendido a 100, o valor dele hoje é 70 mil. Então, você estaria comprando um imóvel de 70 por 50 mil se você arrematasse. Às vezes não vai valer a pena, às vezes esse desconto não seja mais tão interessante. Então, você precisa ter essa análise crítica quando você vai identificar ali a sua primeira visita ali a esse site do leiloeiro. Já aconteceu comigo, por exemplo, de um imóvel estar a 20% de desconto no segundo leilão. Muita gente já pulava fora, porque 20% de desconto nem vale a pena, né? Eu perder tempo aqui estudando. Só que o valor de mercado desse imóvel estava muito defasado, ele valia muito mais do que estava avaliado. Então, na verdade, esses 20% de desconto já representava 50% do valor real de mercado dele. Então, se eu arrematasse aquele imóvel, eu ia conseguir ter um grande lucro aqui. E muita gente pulou fora porque não conseguiu perceber isso. Claro que eu não consegui arrematar esse imóvel aí para poder mostrar com mais detalhes para vocês. Mas é só um exemplo de como que a avaliação judicial desse imóvel pode estar muito defasada em relação ao preço de mercado atual. Então essa é a etapa que você precisa fazer essa análise. A gente vai ter uma aula específica sobre como você faz essa análise, um passo a passo direitinho, vou mostrar para vocês, inclusive na tabela do Excel, como que você faz o cálculo. Depois disso, que você viu que realmente vale a pena, você vai fazer a análise da região. Ver se a área onde está aquele imóvel vale a pena você participar, se é uma região que você acredita que vai ser bom, que tem um potencial de valorização, ou então se é uma região que pode ter alguma coisa ruim. Eu, por exemplo, evito imóveis perto de favelas, esse tipo de coisa que deprecia muito imóvel, talvez torne a venda muito difícil, ou regiões que o imóvel é perigoso. Enfim, você precisa criar esses filtros para determinar se aquela região de onde está o imóvel faz sentido para você ou não. Então esse é o momento de você fazer essa análise dessa região. E por fim você vai fazer a análise da liquidez, né? O que é isso? É saber se, por exemplo, se tem muitos anúncios à venda daquele imóvel em sites de anúncio, isso pode ser um indicativo de que há alguma coisa ali que faz aquele imóvel ser difícil de vender. E se você
comprar esse imóvel, você também vai ter essa dificuldade de vender. E talvez você tenha que reduzir bastante o preço de venda para ter um diferencial maior e conseguir vender numa velocidade um pouco maior. Isso tudo afeta no seu preço final, no seu lucro final. Então, essa é a fase que você vai fazer todas essas primeiras análises e ver se realmente vale a pena você continuar nesse leilão. Bom, a partir do momento que você conclui essas análises iniciais, você viu que é interessante você continuar nesse leilão, você vai partir para o segundo nível de análise, que seria as análises pré-arrematação, que é a análise documental de todo o caso do leilão judicial. Você começa com a análise documental, que é a análise do edital, da matrícula, laudo de avaliação, auto de penhora. Nem sempre você tem todos esses documentos disponíveis lá no site do leiloeiro, né? No site do leilão. Quanto mais informação você tiver, melhor. Mas se você não tiver todas as informações, você faz com o que tiver. Mas você sempre vai ter o edital. E você consegue sempre emitir a matrícula. Mesmo que ela não tenha sido disponibilizada, às vezes você pode até ligar para o leiloeiro e falar assim, você tem a matrícula, peça para ele. Às vezes ele te oferece isso, ele vai atrás e te entrega isso. Porque é de interesse do leiloeiro te dar o máximo de informações para você e para todo mundo. Porque quanto mais concorrente tiver, melhor para ele. Vai receber uma taxa maior do leiloeiro. Mas se ele não te fornecer a matrícula, por exemplo, você pode ir solicitar em determinados sites. Tem sites que emitem matrícula online, você só tem que pagar uma taxa por isso, e sai assim, até 5 dias úteis você consegue ter essa matrícula em mãos, atualizada. E é muito importante você fazer essa análise da matrícula. Depois disso você vai partir para as análises das dívidas. Você tem a análise das dívidas e suas responsabilidades, principalmente dívida de condomínio, se tiver alguma hipoteca, se tiver alienação fiduciária, dívidas de IPTU, e entender de quem que vai ser a responsabilidade caso você arremate. Se você vai ter que assumir algum saldo devedor, alguma parte dessa dívida ou não. Muitas dessas análises do que você vai descobrir sobre a dívida, você vai ver no próprio edital. Mas nem sempre no edital está tão claro assim. Depois disso, análise do processo. Análise do processo, é importante você ver várias informações aqui. Primeiro é você entender por que o imóvel está indo a leilão, por que existe aquele processo, qual que é a história daquele caso ali, você precisa entender. Sempre é bom você ter essas informações, entender melhor o que está acontecendo. Você vai identificar também qual que é o padrão de atuação do executado, se ele tem advogado constituído, se tendo advogado ele é muito atuante ou não, se ele consegue estar o tempo todo ali gerando recurso, tentando embarrear de alguma forma esse leilão, ou não, ou então ele não está nem aí para nada e está deixando a coisa acontecer. Quanto mais atuante ele for, maior vai ser a chance dele te criar algum problema ou alguma coisa assim que atrase um pouco o desenrolar do leilão. Então, por isso que o ideal é você procurar as pessoas que não estão nem aí para nada. Além disso, você vai ver se existem outros processos relacionados, se existem dívidas para serem sanadas que vão acabar utilizando o saldo da arrematação depois que você arrematar. E isso pode influenciar na questão das dívidas. Porque se você tem várias penhoras registradas na matrícula do seu imóvel, no final elas vão sair. Depois que você arremata, você recebe o bem livre de qualquer penhora. Você não se preocupe com isso. Todas elas vão sair da matrícula do imóvel. Mas a questão é que se tem muitas penhoras lá, de várias dívidas que precisam ser sanadas, e todas elas entraram como na preferência de crédito desse leilão, o que vai acontecer? Depois que você arrematar, o dinheiro que você colocou lá dessa arrematação, a justiça vai utilizar para poder quitar essas dívidas conforme uma lista de preferência, que a gente chama de preferência de credores. Muitas vezes você tem lá dívida de condomínio nessa lista, você tem dívida de IPTU, pode ter lá alguma hipoteca de algum banco, e inclusive pode ter também uma dívida trabalhista, se tiver algum processo relacionado trabalhista também. E as dívidas trabalhistas, elas são sempre em primeiro lugar. Então, se o seu saldo que você arrematou não for suficiente nem para pagar a dívida trabalhista que está em primeiro lugar, não vai chegar nas dívidas posteriores, por exemplo, condomínio e IPTU. Então, essas dívidas não vão ser quitadas, por mais que diz no edital que tais dívidas podem ser subrogadas no preço de arrematação. Ou seja, pode usar o preço da arrematação para poder quitá-las. Isso significa esse termo, subrogação.
Só que se não tem saldo devedor suficiente, não vai quitar essas dívidas. E possivelmente existe possibilidade de você, como arrematante, ter que assumir essa dívida. Porque como não foi quitada pelo saldo devedor, existe a possibilidade de você ter que assumir. Nem sempre. Depende de cada caso também. Então, por isso que essa análise do processo, junto com a análise do que diz o edital, a matrícula, a análise das dívidas e responsabilidades é muito importante. Que é aqui que você vai definir, vai ter certeza se você teria que assumir ou não essa dívida. Você nunca vai para um leilão com dúvida sobre isso. Você tem que ter certeza. Na grande maioria dos casos, você consegue ter essa certeza, mas tem situações que você não vai ter. Aí o risco vai ser maior. O que eu recomendo? Para quem está começando a fazer as suas primeiras arrematações, evite situações em que o risco é maior, que você não tem essa certeza. Vá para o que você tem mais certeza. À medida que você for arrematando e tendo mais disponibilidade financeira de suportar, por exemplo, ficar um bom tempo com dinheiro parado por causa de uma discussão judicial, ou então você acaba tendo que assumir uma dívida, só que ela é pequena e ainda assim vale a pena, reduz um pouco o seu lucro no final, mas ainda assim vai valer a pena, aí você pode começar a tentar a expandir para essas outras possibilidades. Mas primeiro foque no que é mais simples, foque no que é mais fácil. Tem muitas oportunidades que são tranquilas, que não tem problema para ser resolvido. Depois disso, você vai fazer a análise do ocupante, descobrir quem que é a pessoa que está ocupando esse imóvel. Às vezes essa análise ela é meio investigativa mesmo, você tem que ligar lá no síndico, ir lá pessoalmente se for possível, ou de alguma outra forma, até fazer pesquisas em redes sociais. Tudo isso influencia e tem como você tentar identificar quem que é essa pessoa. A gente vai ter uma aula específica sobre isso também. Mas nem sempre o ocupante é a pessoa, é o executado do processo, pode ser qualquer outra pessoa. Pode ser um inquilino, pode ser um invasor. O caso do invasor pode ser problemático, caso ele esteja lá há muito tempo e nunca houve nenhum questionamento ou algum outro tipo de processo para tentar tirá-la de lá. E ela já está lá, por exemplo, há mais de 5 anos, 10 anos, e ela solicitar o processo, abrir um processo, uma ação judicial de uso capião. O que é uso capião? É quando a pessoa já mora tanto tempo no imóvel, em certas situações específicas, não é qualquer caso, né? E que ela tem direito e ela tem direito a ter a propriedade desse imóvel sem ter pagado um centavo. E esses processos de uso capião, se ela realmente tiver argumento fundamentado, pode durar muito tempo, anos, coisa assim de 5, 10 anos. Então essas são situações bastante complicadas que eu sugiro evitar. Outras questões em relação ao ocupante. Se o ocupante se tiver lá dentro do ocupante incapaz ou idoso, pessoas com doença muito grave, além de ser ruim, né, você está tirando essa pessoa de lá, essa questão mais moral, digamos assim, né, ela também pode ser um complicador. O juiz pode querer dar mais tempo para essa pessoa. No caso de imóvel de incapaz, afeta a questão do preço vil. A gente vai falar sobre isso. O preço vil do imóvel de incapaz é 80%, não é 50%. E se você arrematou abaixo disso e o juiz não viu que tinha incapaz, pode ser que seja causa de anulação de um leilão. Então é muito importante você identificar quem que é essas pessoas, ser incapaz idoso, porque pode influenciar, pode atrasar o seu leilão, pode até chegar a anular o leilão. E por fim, depois que você passou todas essas análises e viu que o imóvel tá bom, o leilão tá bom para ser aproveitado, você vai fazer a sua análise de viabilidade financeira final. Você vai analisar todos os custos, o potencial de lucro que você já tinha visto antes, vai colocar todos os custos que a gente estima, né? Que você consegue ter uma certa, digamos assim, acerto aqui nessa estimativa, e vai ver se realmente vale a pena. Eu gosto de traçar normalmente 3 cenários, um cenário mais otimista, um médio e um pessimista. No otimista eu simulo situações mais tranquilas de resolver, que vai conseguir mais rápido esse leilão, com menos problemas ou custos, e na pessimista eu coloco situações um pouco mais complicadas, que talvez demore um pouco mais, eu passe um pouco mais de tempo pagando condomínio, IPTU e outras questões. E aí eu vejo se no final das contas o cenário otimista está dando um lucro realmente bom para mim, e se acontecer do cenário pessimista, o lucro ainda vai ser interessante para eu participar? Se tiver tudo ok, aí eu determino ali qual que é o valor máximo que eu vou chegar de lance, que é a minha estratégia de lance, e aí eu vou partir para o dia do leilão. Às vezes a viabilidade financeira eu já começo a fazer ela lá na análise inicial, eu já deixo quase ela
pronta já aqui aqui na análise inicial, e aqui no final eu só concluo com algumas informações, depois que eu faço toda a análise documental do imóvel. Você não precisa necessariamente seguir essa ordem que eu fiz aqui para vocês. Você, quando for fazer suas análises, você vai definir qual que é a sua melhor forma aí de começar a analisar um leilão. Eu gosto de fazer mais ou menos nessa linha, porque se eu já não passo em algum desses passos iniciais aqui, se eu vejo que o leilão já não vai prestar para mim, eu já pulo fora e parto para o próximo. Eu sigo mais ou menos essa linha de pensamento. Aí no dia do leilão, você tem que ir com a sua estratégia traçada, porque é muito comum o emocional influenciar no dia, porque é uma competição, você quer ganhar aquele dia ali. E aí às vezes você, poxa, mas só tá eu aqui e um concorrente, e eu acho que ele deu esse lance aqui, mas acho que ele não vai dar mais não. Aí você dá um lance a mais, acima do que você tinha determinado. Você já está furando sua regra. Aí o cara dá 1.000, dá mais 1.000, por exemplo. Aí você, poxa, não, mas acho que dá para ir mais um pouco. Aí você começa a passar o seu limite daquilo que você já tinha determinado de forma racional. E aí, às vezes, você arremata isso aqui num preço que não é mais interessante, mas você quer ganhar. E isso pode ser uma decisão ruim, porque tem muitos leilões, todo dia acontece leilão. Mesmo que você tenha gastado muito tempo fazendo essas análises aqui e encontrado esse leilão, sempre vai ter um próximo. Então não se preocupe, não se apaixone por um leilão. E esse é um dos grandes erros que até quem tem experiência é muito fácil de cometer quando está participando dos leilões. Vai perdendo paciência e aí quer arrematar de qualquer jeito e acaba fazendo uma arrematação razoável ou até ruim. Então toma muito cuidado em relação a isso. Um macete, então, para você fazer uma boa arrematação, é você encontrar leilões que pareçam complicados ou que pareçam ter uma dívida muito grande, mas que na verdade são simples de resolver, ou que essa dívida não vai passar por arrematante, ou se passar vai ser só uma coisa pequena. Isso vai fazer afastar muitas pessoas e diminuir a concorrência, e talvez você consiga arrematar com um grande desconto. Bom, a partir desse momento aqui você dá o seu lance e aí você arremata o imóvel. Agora sim inicia a próxima fase, que é o quê? É a fase do desembaraço. No desembaraço, você tem algumas etapas. Você tem o auto de arrematação, que é o seguinte. Depois que você arrematou, você pagou, o leiloeiro vai entrar em contato com você, vai te dar os boletos para você pagar, tanto do lance quanto da taxa dele, e aí ele vai recolher os seus documentos, porque ele vai produzir o documento que a gente chama de auto de arrematação. O auto de arrematação, depois que você assina, que o leiloeiro assina e o juiz assina por último, é o momento em que o leilão fica homologado. E surge, a partir desse momento, o seu direito de receber esse imóvel. Então, o seu direito ele nasce aqui. Não é quando você paga, é quando o auto de arrematação é assinado pelo juiz e por você e pelo leiloeiro. Então, se torna um ato jurídico perfeito, acabado e irretratável. E inicia um prazo que o executado tem para poder entrar com algum tipo de recurso ou embargo, questionando esse leilão, que é quando vem a fase da carta de arrematação. Então, passou esse prazo de 10 dias, é o prazo mínimo, pode ser mais do que isso, né? Mas é o prazo mínimo que a pessoa tem. Passou esse prazo e a pessoa não falou nada, o executado, o juiz ele vai emitir a carta de arrematação, que é um documento que tem poder de escritura pública, que é o que você vai levar para poder fazer a transferência do imóvel para o seu nome. É o principal documento que você precisa. Às vezes o juiz já emite essa carta sem você precisar solicitar nem falar nada. Mas tem juiz que espera que você peticione, que você provoque ele. Então, você não vai pagar para ver, né? Você vai, antes de sair o prazo, terminar esse prazo de 10 dias, você já vai fazer uma petição, se você tiver ou não advogado, não importa, você vai fazer essa petição solicitando a carta de arrematação. E aí, quando o juiz emitir essa carta, é o documento que você precisa para dar entrada lá na transferência do imóvel. Pode ser que você tenha que pagar a taxa de ITBI nesse momento. Vai depender de como cada juiz tem feito. O ITBI é o imposto de transmissão do imóvel. Toda vez que você for transferir o imóvel, o imóvel é transferido, né, de uma pessoa para outra, existe essa taxa de ITBI que tem que ser paga. Ela gira em torno de 3%, de 2% a 3% do valor do imóvel. Tem vários detalhes que a gente precisa entender melhor sobre essa taxa e eu vou explicar em aulas futuras. Junto com essa carta de arrematação, pode ser que o juiz já emita a ordem de emissão na posse.
A ordem de missão na posse é a ordem que dá início à fase de desocupação do imóvel, porque essa é a ordem que o oficial de justiça vai cumprir para tirar quem estiver no imóvel. Se a pessoa, no momento que o oficial de justiça estiver lá, ele pode tirar, inclusive, utilizando força policial para ajudar. Isso, claro, se estiver autorizado pelo juiz. Então, quando você for fazer sua petição da carta de arrematação, você já solicita a emissão dessa ordem de imissão na posse. Esse termo mesmo, é imissão na posse. E aí o juiz, normalmente, ele costuma já dar a carta de arrematação junto com essa ordem. E essa ordem ela vai para o oficial de justiça, ele vai ter lá um prazo, ele vai comunicar a pessoa que se estiver ocupando o imóvel, vai dar um prazo para ela sair, né, e vai marcar o dia que vai cumprir essa ordem. Eu aconselho você já entrar em contato com o oficial para você acertar todos os detalhes, como que vai ser feito. Às vezes você vai precisar contratar um chaveiro, já deixar assim meio que esquematizado, né? Combinado com o chaveiro, que caso não tenha ninguém no imóvel, mas o imóvel esteja trancado, o chaveiro vai lá e arruma com o oficial de justiça, né? Talvez você tenha que preparar também um caminhão de mudança, porque se tiver bens nesse imóvel, a pessoa não está lá, mas tem bens dela lá, o oficial de justiça vai anotar tudo, né? Fazer toda a relação, e aí você vai pegar todos esses bens, colocar dentro de um caminhão de mudança e levar para algum lugar. Pode ser um depósito. Você pode até deixar no imóvel, mas eu aconselho você utilizar o caminhão de mudança, levar para um depósito, porque te deixa o imóvel livre para você poder usar ele, fazer o que você quiser, né? Mas você poderia também deixar no imóvel. Então, você precisa deixar preparado todas essas coisas, né? O chaveiro, o caminhão de mudança, talvez até um depósito, caso necessário, no dia da desocupação desse imóvel. E a desocupação, todo esse processo de desocupação você faz ao mesmo tempo em que você está fazendo a transferência. Você pegou a carta de arrematação, deu entrada no cartório, enquanto isso você já está fazendo aqui essa fase de desocupação, combinando com o oficial de justiça, tudo. Você não precisa esperar concluir a transferência do imóvel para você fazer essa desocupação. O juiz já te deu a ordem, então a ordem vai ser cumprida. Está lá com o oficial de justiça esperando para ser cumprida. O prazo normal que acontece é até um mês. Normalmente o oficial de justiça leva até um mês para cumprir essa ordem. E aí você conclui então, quando você faz a desocupação e a transferência do imóvel, você conclui essa etapa do desembaraço. A partir desse momento você tem um imóvel pronto para você poder trabalhar ele e fazer a venda, o aluguel, enfim, qual for o seu objetivo. Então, esse aqui foi um panorama mais geral, um pouquinho mais detalhado de como que funciona o leilão judicial. A gente vai ter muita aula sobre cada uma dessas etapas, cada um desses detalhes, então não se preocupe agora com esses prazos, com essas informações, que a gente vai detalhar bastante cada um desses assuntos. Então aqui foi só para vocês terem uma ideia geral. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês, né, essa mesma ideia, o leilão extrajudicial. Muita coisa é parecida, tem algumas particularidades, mas eu quero mostrar para vocês também dessa mesma forma que eu apresentei para vocês aqui. Então eu fico por aqui, até a próxima aula.